Uma coisa também que eu já ouvi falar muito, né? Que não sei se é mito, se é verdade. Eles costumam ser mais, assim, agressivos. Eu vou falar pra você que não. E com toda a propriedade. É mito. Isso é mito. Sabe por quê? Mito. É mito. Mito. Sabe por quê? Porque tudo vai da criação. Se eu tenho uma criança chamada típica, que não tem síndrome de Down, normal, lá vai o jargão, e ela é criada num ambiente agressivo, ela vai ser agressiva. Isso acontece com todos nós, com qualquer ser humano. No caso da síndrome de Down, o indivíduo, uma criança que tem síndrome de Down, você até faz o contrário. Você enche de quê? Mimo. Mimo. Trata que nem criança o tempo mimo, todo. Mimo. Você acaba infantilizando esse indivíduo, o que também está errado. Então, um ser, independentemente de ter síndrome de Down ou não, que é criado num ambiente que só tem amor, só tem carinho, só tem mimo, só tem nhenhenhenhenhenhenhenhen, vai ser uma criança nhenhenhen, e só vai dar carinho, só vai dar amor. Eles dão carinho por causa da criação. Porque eu já ouvi o contrário, eles são tão carinhosos, é da criação. É da criação. E eles são sociáveis, diferente de outras síndromes que vivem para aquele mundo. Sim. Né? A síndrome de Down, não. Eles são sociáveis até demais, digamos. Sociáveis até demais, exatamente. Né? Só que eles não têm filtros como nós. Exemplo. A do filtro é muito boa. Exemplo. Vamos falar de um adolescente com síndrome de Down. Que cresceu aprendendo o que é certo, o que é errado, obviamente, como qualquer pessoa. E ele está passando por transformações no corpo, né? E aí nós vamos falar de libido. Vamos falar de desejo sexual. Libido é desejo sexual, sim. Certo? E o adolescente, em qualquer situação, tenha síndrome de Down ou não, está cheio de hormônio, para daí vender, tudo é uma maravilha, não é verdade? Sim. Fica a ponto de bala, digamos assim. A pessoa que tem síndrome de Down, que está passando por essa transformação, se for menino, se ele encontrar uma menina onde ele vai se apaixonar, ele vai falar assim, puta meu, toda vez que eu te vejo eu sinto tesão. Ele vai dizer. Ele vai dizer. Ele tá errado? Não tá. Talvez a forma de se expressar, o ambiente de se expressar, não seja o ideal. Sim. Você tá entendendo? Não é dessa forma que deve fazer. Mas se ele não tiver esse filtro bem apurado, ele vai fazer isso. Então, por isso que eu também já ouvi falar assim, é verdade que ele tem, já tinha até comentado que eles têm a libido mais aflorada. Não é. Eles, de repente, não têm filtro. Assim, cientificamente, eu não consigo falar para você, assim, 100% com essa... propriedade. Assim, né? Mas com certeza... A questão do filtro é real, é verdade, eles não têm o filtro. Não tem. É que nem você falar assim. Nós estamos atravessando a rua. E aconteceu comigo recentemente. Atravessar a rua, você tem que olhar para os dois lados para ver se vem carro. Não é verdade? Só que quando você está chegando ali no meio-fio, você já está olhando se vem carro, se não vem carro. Então você sabe se quando você chegar lá, você pode ir ou se você vai ter que parar. Consegue ver na sua cabeça essa situação? Sim. Recentemente, eu vou atravessar a rua com a Isabelle. Eu já vi aqui, não vem carro de nenhum dos lados. Vamos lá. Não. Para. Volta aqui. O que foi? Olha para lá. Olha para cá. Não vem carro? Aí nós vamos. Por quê? Porque foi assim que ela aprendeu. Tem que parar e olhar para os dois lados. Ela tá errada? Não. Não, se ela aprendeu assim, então ela vai executar assim. Exatamente. Então leva meio que o pé da letra, o pé da letra. né? É o pé da letra. É o pé da letra. É o pé da letra. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Isso com qualquer indivíduo. É porque quando a criança a gente ensina de um jeito, depois quando tiver maior a gente explica o jeito certo. Com eles, depois para explicar o jeito certo, para falar que aquilo não era bem daquele jeito, é mais complicado. Vai dar um nó na cabeça, né? Se dá na nossa quando a gente está aprendendo determinadas coisas, quando a gente está crescendo, imagina para eles. É assim que funciona. Tem uma loja no nosso shopping lá na nossa região, que eu vou até falar, posso falar? Para mim não tem problema para você, Matheus, se ela falar o nome? Eu acho que não, né? Se eles quiserem contribuir também com o canal, fica à vontade. As lojas Renner tem uma funcionária
Sim. que tem síndrome de Down. Sim. Não sei se você já percebeu. A Carol. Já. A Carol é uma graça. Só que tem dia que ela tá um pouco mal-humorada. Aí, na saída da loja, tem aqueles... Atendimento, né? Bom, ruim, bom, tal, não sei o quê. ruim. E aí, eu já peguei a Carol uns dias mal-humorada. Ela... Aperta o verde. Ela falou assim. Aperta o verde. Como diz assim? Puxa vida, né? Tô aqui trabalhando e você não vai me dar uma nota boa. Aperta o verde. Eu falei, não, tudo bem, aperta o verde. Porque ela sabe que se apertar o verde, Claro. ela vai estar bem na fita. Ela vai estar bem na fita, entendeu? Então, Isso. alguém lá já deve ter dito, olha... Eles são assim. Olha, seria bom que os clientes apertassem o verde. Então, ela não tem... Aperta o verde. E também é muito engraçado. E teve um dia também que uma amiga minha, que tem uma criança com síndrome de Down, disse que ela estava na loja com ela no carrinho e ela é um bebezinho muito, muito, assim, 3, 4 meses. E aí ela foi brincar, ela olhou e ela falou assim, eu também tenho síndrome de Down, você sabia? Então, ela reconheceu uma criança de 3, 4 meses que não... E qual a idade da criança? A criança deveria ter 3, 4 meses. Estava no carrinho de bebê. E quem reconheceu? A Carol. A Carol. Que é a menina que trabalha na Renner. Ah, tá. Entendi. Ela reconheceu. Sim. Ela olhou e viu a criancinha no carrinho de bebê e falou assim, eu também tenho síndrome de Down. Como quem diz assim, olha, fica tranquila que vai dar tudo certo, porque eu também tenho síndrome de Down e eu estou aqui, sabe? Então, assim, foi... E a minha amiga chegou a chorar, porque ela falou, eu fiquei muito emocionada, né? Porque além dela ter uma menina que tem síndrome de Down, ela está trabalhando, ela tem independência dela, ela tem o salário dela, ela é super importante, sim. ela conhece já todo mundo, e ela me fortaleceu. Falou para mim, olhou no meu olho e falou, eu também tenho síndrome de Down. Como diz assim, olha, não se preocupa. Deixa eu pegar um gancho dessa fala sua. Você falou uma coisa muito importante, como tudo que você falou. Vai dar tudo certo. Vai, né? É isso que precisa ser internalizado. Pro pai, pra mãe, pra família. E enquanto a criança for crescendo, pra ela também. Vai dar tudo certo. Eu só preciso saber o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer pra dar tudo certo? Você percebe o nível de entendimento que nós, pais... E sociedade, mas aí seria utopia. Porque hoje é muito comum uma pessoa falar assim, eu conheço fulano que tem síndrome de Down, ou eu tenho um parente que conhece alguém que tem síndrome de Down. Há 20, 30 anos atrás, 40, não era assim. Apesar deles sempre existirem. Mas as pessoas ficavam escondidas dentro de casa também, Dentro né? de casa. Por quê? Não podia sair. Não tinha remédio suficiente para tratamento. Não tinha especialidade o suficiente para tratamento. As pesquisas foram aumentando. Né? Hoje, você mesma falou, hoje é muito comum uma pessoa com síndrome de Down chegar aos 60, 70 anos. Agora, tem médicos famosos que dizem o seguinte, e afirmam, a pessoa com síndrome de Down deveria ser considerada idosa a partir dos 25, 30 anos. Por quê? Porque eles têm um envelhecimento precoce, pela questão do metabolismo. Então, e aí? Você entendeu? Entendi. Daí a importância de se tratar com geriatra. Já a partir dessa idade. Para poder prevenir esse tipo de coisa. Ou prevenir ou saber como lidar. Como lidar, né? Isso é verdade. Isso é real. Olha aí. Nossa, isso é uma informação que a gente não espera, né? A gente não espera, né? Mas eu acontece. Não ia ter essa... A minha amiga trata com geriatra, mas eu achei que fosse... Eu tenho até o nome do médico que falou mas isso. Eu numa achei cola que minha, em algum lugar. Que fosse uma opção dela, né? E a questão da dentição? Diz que a dentição também é muito difícil, né? Tem que ter um cuidado muito grande com a dentição. Por várias questões do próprio organismo da pessoa que tem síndrome de Down, eles têm uma tendência a ter a famosa agenesia, né? Que é a ausência de dente. A agenesia é quando você não vai ter um determinado dente. Vamos imaginar, eu não tenho síndrome de Down e eu poderia ter a agenesia de um dente lateral. Tá, eu não tenho esse, que é a agenesia? Eu não tenho esse. Ele não vai nascer. Isso acontece com você? Eu não tenho esse. Sério? Não, eu tenho os dois. Ah, tá.
tem o canino e eu não tenho aqui. E aí você usou o aparelho para poder ajeitar tudo ali bacaninha, né? Então, eles têm isso muito aflorado. Você entendeu? Então é muito comum eles não terem os dois laterais, por exemplo, ou tem um lateral e não vai ter um, sei lá, um inciso, qualquer outro dente. Isso é muito comum para eles, tá? E aí, eu vou mais longe. Se a gente voltar naquela questão de recursos, quem tem dinheiro consegue atender melhor ou dar um melhor atendimento. Quanto custa um aparelho ortodôntico, um tratamento ortodôntico para nós, né? Ou para uma criança típica que não tem síndrome de Down? É tudo muito caro. Não é tudo muito caro? Tudo muito caro. Tudo muito caro. Para um especialista voltado para síndrome de Down, por exemplo, porque existe esse profissional dentista especializado na síndrome de Down, também não é barato. Tudo é caro. Existem pessoas que fazem esse tipo de atendimento em algumas instituições, deve até ter. Vou ser bem sincero para você, e tem.